Então, pessoal, tá rolando um trecho de uma entrevista que o Silas Malafaia deu ao SBT, falando que a candidatura do Flávio Bolsonaro dividiu a direita, que deixou boa parte da direita insatisfeita, como se houvesse um grande racha, sabe? E que quem tem de fato capacidade de vencer o Lula seria o Tarcísio de Freitas. Aí ele puxa a carta, né? Com a Michelle como vice e tal, e parará, 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 parará. E eu quero trazer para vocês aqui esse trecho da entrevista, reagir e refutar, né, respeitosamente, o pastor Silas Malafaia, que, meus amigos, tá botando as garrinhas de fora faz tempo. Assim como o Tarcísio acaba de fazer, e isso são coisas que eu tô falando há bastante tempo, inclusive sempre foi muito criticado. Por isso, né? Hoje mesmo soltei um vídeo sobre o Tarcísio, o pessoal, calma, peraí, não é bem assim, tá dividindo a direita, tal e tal e tal. Cara, uma coisa é dividir a direita. Outra coisa é o que estão fazendo para poder anular a candidatura de Flávio Bolsonaro, tentando favorecer um candidato que seja fantoche do Centrão, que no caso será o Tarcísio. Vou reagir a esse vídeo aqui com vocês, mas antes, eu preciso agradecer, né, palavras de carinho, de amor, que eu vi nos meus dois canais, pessoas parabenizando aí o aniversário da minha filha, Sauriquido, autista, nível 3 de suporte, fez 6 aninhos hoje, né? Cara, mensagens assim, que me tocam muito, me emocionam demais. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Pelas palavras, pelas orações. Obrigado do fundo do meu coração. Isso traz um ar de tranquilidade para mim, né? Porque todo pai, toda mãe atípica são os seres humanos que não podem partir. Essa é a minha maior preocupação hoje, sabe? Porque quem vai cuidar, né, dos nossos anjos quando nós não estivermos mais aqui? Então, quando eu vejo essas palavras de carinho de vocês, me traz uma tranquilidade no peito, porque, são só palavras, mas eu sei que se acontecesse alguma coisa comigo, sei lá, Deus livre e guarde, que nunca aconteça, mas se acontecesse, eu sei que vocês iriam cuidar de saúde por mim. Cada um do seu jeito, cada um fazendo alguma coisa, eu sei. E é por isso que eu, do fundo do meu coração, agradeço demais a vocês. Obrigado, pessoal. Deus abençoe cada um. Primeiro eu quero mostrar para vocês um trechinho, antes de mostrar a fala do Silas, eu quero mostrar para vocês um trechinho de uma matéria, de um comentarista, né, de uma jornalista fazendo um comentário sobre isso no Metrópolis. Porque, segundo o Silas Malafaia, não, porque dividiu a direita, não é isso que as pesquisas mostram. Não é isso que estamos vendo nas redes sociais. Dá uma olhada aqui rapidinho. Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro. Assim, hoje, politicamente, eleitoralmente, o nome é o Flávio. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, eles não vão abrir mão do Flávio. Eu já tenho ouvido, viu, Rafa, por aí, algumas pessoas com quem eu tenho conversado, claro, é um núcleo muito pequeno, né, de pessoas dizendo que vão votar no Flávio. Então, ela tocou num ponto bem interessante aí. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. E é essa coisa que pode acontecer é que me preocupa. E quando eu falo nessa questão de alguma coisa pode acontecer, você pode trazer aqui para o centro da conversa Tarcísio, Silas Malafaia, Gilberto Kassab. A gente está aqui alguns meses da eleição e alguns meses da definição das candidaturas, né, de consolidar, né, afinal, quem vão ser os candidatos. Mas eu já estou vendo na rua gente dizendo que vai votar no Flávio. Isso é muito sintoma dessas pesquisas que já estão mostrando que o Flávio está soprando ali no pescoço do Lula. Tem uma coisa... Eu gostei dessa risadinha que ela deu aí, porque o Flávio Bolsonaro foi subestimado.
Até mesmo dentro da direita, né? As pessoas subestimaram o Flávio. Só que o que as pessoas não estão percebendo? Gente, essa não é uma eleição de nome, essa é uma eleição representativa. Se o Jair Bolsonaro indicasse o Tarcísio, as pessoas em massa iriam criticar o Tarcísio. Se o Flávio aparecesse, não, eu discordo. Meu irmão, o Flávio ia ser dilacerado. Se os filhos do Bolsonaro viessem, não, porque a decisão do meu pai tá errada, eles seriam dilacerados. O dono dos votos já falou quem é o candidato. É o Flávio. Ponto final. Coisa interessante, eu disparei aqui a falar, qualquer coisa você me corta? Você pode falar o quanto você quiser. Que quando o Flávio foi escolhido, o candidato do Bolsonaro, o PT comemorou muito, a esquerda comemorou. E disse o seguinte, olha, eles deram de bandeja pra gente as eleições, porque ninguém considerava que o Flávio poderia se viabilizar eleitoralmente. É o Davi versus o Golias, né? Quando apareceu o Davi para enfrentar Golias, com duas pedrinhas e um badoque, o golinho gigante falou, ô, vocês mandam um moleque aqui para brigar comigo, vocês são loucos, é? Vocês sabem o resto da história. Então, esse salto alto do PT vai ter que baixar, porque, na verdade, o que as pesquisas e os analistas de pesquisa estão identificando nas várias modalidades de pesquisa que se faz, né, recorrentemente, é que vai ser voto a voto. Não tá esse passeio, não, para o presidente Lula como a gente... Vocês estão vendo aí, né? Eu corrigiria a fala dela. O PT tem que descer do salto. Não precisa. O salto já quebrou. Quebrou. É isso que a candidatura do Flávio já fez. Quebrou o salto do PT. E tá ajudando a revelar quem é quem nessa história. Bora agora para a fala do Silas Malafaia aqui. Ratinho, Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, todos eles têm competência para ser presidente da República. Não, Silas, não. Todos eles não têm competência para ser presidente da República. Nem o próprio Flávio teria. O que o Flávio tem agora é a indicação de Jair Bolsonaro, o capital político de Jair Bolsonaro, e acabou se tornando a representatividade verdadeira da direita contra a esquerda na campanha de 2026. Flávio, ele não tem capacidade, mas ele tem a legitimidade. E eu tô falando isso aqui não é desmerecendo o Flávio de forma alguma. O que eu tô querendo dizer é que qualquer um que pegar um Brasil pós-PT, meus amigos, é um desafio muito grande pela frente. E diante dos outros que ele indicou, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, o Flávio, além de legitimidade, vai ser o mais capaz de lidar com o Brasil pós terceiro mandato de Lula. Porque o apoio popular que ele vai ter, a equipe técnica que ele vai formar... mas o Tarcísio é técnico. Realmente o Tarcísio é técnico. O problema é que o Tarcísio é técnico, mas o que está por trás dele é uma ideologia nefasta, sombria. E é o que nós não queremos dirigindo esse país. Mas a questão não é ter a competência para ser presidente da República. A questão é quem pode vencer essa corja que está destruindo o país. Então, na visão do Silas é o Tarcísio? O Flávio não tem chance? Não são isso que as pesquisas estão mostrando. Acabei de mostrar para você uma única fala de uma analista política do jornal Metrópolis, mas se você fizer um Google aí, até a Globo, eu mostrei num vídeo ontem, até a Globo está noticiando que a escalada de Flávio Bolsonaro é meteórica. Flávio Bolsonaro subiu 10 pontos em poucos dias. E a campanha nem começou. A verdade é que o Silas Malafaia é moleque de recado do Centrão. É moleque de recado do Kassab. Vai lá e fala isso. Acabou de sair uma pesquisa Atlas Intel aí. O Flávio desceu? Não. O Flávio subiu. O que desceu foi a rejeição dele.
Mas o que que acontece? Esse povo aí, eles vivem na época jurássica, antes da internet. Onde se tinha aquela coisa de formar o consenso social, de formar a opinião pública. Não é assim que as coisas funcionam hoje. Não é assim. Não, analistas dizem quais analistas? Quem que tá falando? Antigamente, bastava o Jornal Nacional dar a manchete e acabou. Aquilo ali era fato, mesmo que não fosse. Hoje não. Quem é que tá dando a manchete? O que é que tá escrito nessa manchete? Analistas? Que analistas? Cadê os números? A coisa hoje em dia funciona de uma outra forma. E o Silas Malafaia, a mando de Gilberto Kassab, tá vindo com essa questão aí. Usando o pessoal da Veja, que a Veja que tá vindo com esse discurso, né? Porque o Flávio, né? É uma aposta arriscada, né? Porque o consenso entre a direita é que o Flávio Bolsonaro pode perder. Quais são as pessoas daí? A Veja nem cita. Não, porque o Flávio Bolsonaro dividiu a direita quem? Quem? O grupinho ali do Centrão, que é ligado a Gilberto Kassab? Para, velho. Vai contar, como diz lá na Bahia um ditado antigo, vai mentir pros presos, caramba. Ninguém acredita mais nessa lorota, não. E para mim, quem tem capilaridade, porque governa um grande estado, que é o Tarcísio, a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, vai ter a direita, vão ter as mulheres, os evangélicos, e ela é filha de nordestino. Então, qual é a questão? A direita pura não ganha eleição. Cara, não, dá vontade de parar esse vídeo aqui. Dá vontade de não reagir a partir daqui. Vocês ouviram o que o Silas Malafaia falou? Vocês ouviram? Não, com todo respeito, esse não é o Silas que eu conheço. Não é o Silas, porque o Silas que eu sempre acompanhei, pelo menos sabe formular argumentos convincentes. É porque aí o Silas está defendendo uma coisa que ele sabe que é indefensável. Ele está falando o que mandaram ele falar. Ô Silas, vai lá e fala isso. Parafraseando, hipoteticamente, você deve ter falado, isso aqui não vai convencer. É, mas é o que tem para dizer e você é o moleque de recado da gente. Vai, diz isso aí. É o que o Silas acaba de fazer. Não, porque a direita raiz... Porque ele está querendo dizer o quê? Que o Tarcísio que é a direita raiz? Por que não apoiou então o Salles quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo? O Flávio Bolsonaro, segundo foi noticiado pela CNN, já deu um chega pra lá no Tarcísio. Ou, decide aí, filho, de que lado você tá? Você não era ninguém. Meu pai que fez você ser quem você é. Você acha que você é insubstituível? Chama o Salles. Chama o Salles. E vamos ver se o Salles não ganha a governador do estado de São Paulo. Chama o Salles. Para de perder tempo com o Tarcísio. Chama o Salles. Gosto do Tarcísio, quero o Tarcísio como governador, mas tá muito na cara o que tá acontecendo. Muito na cara. Chama o Ricardo Salles. Bota ele para ser candidato a governador do estado de São Paulo, apoiado pelo Jair Bolsonaro e pelo Flávio Bolsonaro, e vamos ver o que acontece. Faz isso. Gente, é um jogo tão sujo que está acontecendo, mas tão sujo, tão sujo, tão sujo, que me dá nojo ouvir o que o Silas Malafaia tá falando aí. Não, porque a Michele vai pegar as mulheres, vai pegar os nordestinos e então os evangélicos. Então por que não bota ela então como candidata principal? Já que a preocupação dele é essa. Pá, ô Silas, com todo respeito, pelo amor de Deus, você já foi melhor. Até pra mentir, você já foi melhor. Para se ganhar essa eleição de Lula, tem que juntar centro e direita. Se não juntar centro e direita, ninguém vai ganhar a eleição. Discordo. Aqui ele pode ter razão, né? E muitas pessoas defendem isso, né? Muitas pessoas que eu acompanho, pessoas que eu levo a sério, pessoas que são respeitáveis, né? Analistas da direita, chegam a essa conclusão, ela precisa do apoio do centro e tal. Na minha opinião, não.
É só olhar as últimas pesquisas. O que diz as últimas pesquisas? Vamos lá. Bora. O que diz as últimas pesquisas? Vamos pegar com a Quaest e vamos pegar a Atlas Intel. O Flávio cresceu, o Tarcísio diminuiu. A rejeição do Flávio desceu, a rejeição ao Lula subiu. Quem vota no Tarcísio não vota no Lula. Se não tiver o Tarcísio, essa turma que votaria no Tarcísio vai votar no Flávio. Simples assim. Segundo a Genial Quaest, juntando indecisos, não souberam responder, voto branco ou nulo, dá mais ou menos uns 18%. Se o Flávio Bolsonaro conseguir metade, só metade desses indecisos, ele já vence a eleição sem precisar do Centrão. Sem precisar do Centrão. Não, mas e aí o Ratinho Júnior, tem lá o Caiado, tem o Zema, tem o Tarcísio, que é colocado nas pesquisas, parará. São candidatos que dizem que é mais o Centrão. Tira eles, bota só o Lula e o Flávio, vê o que dá. Se essa turma que vota neles aí não vai votar no Lula ou se vai votar no Flávio? O próprio Centrão está instigando esse cenário. O próprio Centrão está instigando o cenário que, ó, temos muitas opções aqui. Temos opções. Ó, o Tarcísio é uma opção. O Zema é uma opção. Não. Se você é de direita, a única opção é o indicado por Jair Bolsonaro. Quem o Bolsonaro indicou? Foi o Tarcísio? Não. Foi a Michelle? Não. Foi o Zema? Não. Foi o Ratinho? Não. Foi o Flávio Bolsonaro. Ponto final. Então, o Tarcísio, ele engloba mais isso do que o Flávio. Eu não tenho nada pessoal contra o Flávio, eu sou amigo deles. Mas eu aprendi que a verdade, ela tem que ser absoluta. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar Lula. Bom, o que está acontecendo? Parece que o Flávio está tomando muito suco. Para quem não sabe, suco é o apelido que os meninos usam para falar anabolizante. Ó, fulano tá tomando muito suco. Quer dizer que a pessoa tá tomando muito hormônio. O Flávio, meu irmão, o Flávio tá, ó, inchando. Tá ficando bombado em pouco tempo, eleitoralmente falando. Então que falta de musculatura é essa que o Silas está se mencionando? Eu nunca vi um candidato... Só vi acontecer com o Pablo Marçal. Só vi acontecer com o Pablo Marçal. Um cara que não era nada... No início, daqui a pouco o cara disparou nas pesquisas. Disparou. Se eu não me engano, o Pablo ficou em terceiro lugar, não foi? Prefeitura de São Paulo, acho que foi isso. Olha como o cara cresceu. O cara que não era nada, não tinha nem 2% dos votos. Tirando esse caso do Pablo Marçal, que foi para a Prefeitura de São Paulo, eu nunca vi para a Presidência da República um crescimento igual ao do Flávio. Nunca vi. É crédito dele? Não, porque se você for olhar bem, o Flávio Bolsonaro, com todo respeito, Gente, ó, entendo o que eu vou falar. É um Geraldo Alckmin da direita, velho. É um picolé de chuchu. Tá, tudo bem, um pouquinho de sal, né? Tem um pouquinho de sal ali, mas, velho, o pessoal vai votar no Flávio por causa do Jair. Nem o Jair cresceu tão rápido assim como o Flávio nas pesquisas agora. O Jair foram alguns anos sendo construído até 2018. Foi de 2014, 2013, eu vou botar 2013. De 2013 a 2018, 5 anos. Aquela expectativa de Jair Bolsonaro, o Flávio foi de supetão. Olha quanto o cara cresceu. É porque o Flávio é o Flávio? Não, como eu falei, né? O Flávio é o picolé de chuchu da direita com uma pitadinha de sal. Mas é a representatividade. O que vai ganhar essa eleição não é o que ele está falando aí de musculatura política, experiência técnica, é aquele que conversa com o centro, é aquele que conversa com a esquerda. Não é. É a representatividade que vai definir essa eleição. E o Flávio agora tem essa representatividade. A equipe técnica que ele vai formar
Eu acredito que vai ser uma equipe técnica ainda melhor que a equipe técnica que o pai dele formou. É que vai fazer do governo dele um governo muito bom. No mínimo, 100 mil vezes melhor do que esse que está aí. Você quer ver um dado interessante? Quando o Flávio começou, não é, e veio com a palavra do pai dele, que ele era o candidato, o Flávio já deve ter gravado aí uns 8 ou 10 vídeos botando para quebrar em cima de Lula. Eu não vi uma resposta de Lula. Eu não vi ninguém do PT falar nada contra ele. Ô Silas, vem cá, tu não lembra não? 2017, 2016, algumas entrevistas, perguntaram pro Lula, ó, tem um cara aí chamado Bolsonaro que tá vindo aí, eu falei, o Lula, não, o Bolsonaro nunca vai ser eleito. Tu não lembra disso não? Lembra não? Ah não, porque o Lula tem que falar pra gente ver que realmente o Flávio... Cara, não é isso que as pesquisas estão mostrando. E o fato dessa tentativa absurda de pulverizar a candidatura do Flávio já mostra que ele é o candidato certo. Eu vou parar por aqui, que o vídeo está longo. Mas é isso. Pastor Silas. Abre seu olho. Abre seu olho, porque o senhor vai queimar o resto, o farelo de credibilidade com a direita que o senhor ainda tem. O mesmo vale para Tarcísio. Meu recado a Ricardo Salles. Se posicione, Ricardo. Se posicione. Tarcísio está nessa maracutaia aí? Se posicione. Vá conversar com o Flávio. Dê um jeito, tenta. Quem sabe você consegue. Tenta ter uma conversa com o presidente Bolsonaro. Se apresente como possível candidato ao governo do estado de São Paulo. Que eu quero ver se não vai acabar essa... Eu ia usar uma palavra aqui, para ver se não vai acabar essa baixaria. Mas eu ia usar aquela palavra com P. É isso. Fica com Deus, gente. Um abraço.